Olá, irmãos e irmãs. É uma alegria estar com você em mais um episódio do nosso programa Palavra Viva. Que bom termos esse espaço para compartilhar a palavra de Deus, que transforma, renova e fortalece a nossa fé. Hoje quero convidar você a abrir o coração, ouvir com atenção e permitir que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Que seja um tempo de edificação e esperança. E eu quero discorrer sobre o tema Amor Sem Limites. Esse amor de Deus que é sem limites, que se traduz no Evangelho sem fronteiras. Embora tenhamos que ultrapassar muitas barreiras para transmiti-lo ao coração das pessoas. Barreiras por exemplo, geográficas, físicas, culturais, linguísticas, espirituais, sociopolíticas e tantas outras. Para tanto, eu quero ler o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, quando a palavra de Deus nos diz: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. A população mundial atualmente ultrapassa a casa dos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. E são encontrados 17.100 povos na extensão do mundo. E esses povos falam 7.100 línguas, das quais cerca de 3.100 desses povos são considerados não engajados, ou seja, têm uma porcentagem abaixo de 1% de presença evangélica. Outros 4.000 povos são considerados não alcançados, ou seja, tem menos de 2% de cristãos entre esses povos. E num total da população mundial, cerca de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram sobre a Páscoa que nós estamos comemorando nesses dias. E a grande pergunta é: por que pregar o Evangelho para os povos minoritários? Por que pregar o Evangelho para os povos indígenas, por exemplo, se há milhares e até milhões de pessoas à nossa volta nos grandes centros urbanos? E a resposta é óbvia, porque Deus ama os povos indistintamente. E a palavra de Deus no Salmo 65, versículo 5, nos diz: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. E ainda o Salmo 96, tão conhecido, diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre os povos a sua glória, entre todas as nações as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Os povos indígenas estão na agenda de Deus. Esse mês de abril nós celebramos o mês dos povos indígenas, que culmina com o dia 19, chamado de o Dia dos Povos Indígenas. E nós, como batistas, nos solidarizamos com os povos indígenas brasileiros em suas lutas, nos seus sofrimentos, pela busca da justiça e especialmente pela salvação que só se encontra em Cristo Jesus. O povo brasileiro tem uma dívida imensa com os povos indígenas. A eles devemos uma língua tão bela que a faz distinta da língua dos nossos colonizadores. No português que falamos, há a inserção de pelo menos 10.000 verbetes do tupi antigo incorporados ao português. A cultura brasileira deve muito à riqueza da cultura indígena.
A nossa vasta e deliciosa culinária é mesclada com a culinária indígena. E nesse contexto indígena do Brasil, a Junta de Missões Nacionais, no próximo ano de 2026, comemorará 100 anos de trabalho entre os nossos povos indígenas. E na Junta nós temos um grande pioneiro chamado Zacarias Campelo. O pastor Zacarias foi o primeiro missionário da Junta de Missões Nacionais aos povos indígenas. E ele foi considerado o herói do sertão. Ele foi pioneiro entre o povo Karaô. E além do trabalho brilhante que exerceu entre aquele povo e outros povos da região, ele fundou também escolas batistas, de onde saíram grandes profissionais, governadores, teólogos, pastores e missionários. E também Zacarias Campelo edificou cidades no norte de Goiás, hoje o estado do Tocantins. Porém, nós não vivemos só de história, embora a história tenha um profundo significado para nós. E avançar é a palavra de ordem para a Junta de Missões Nacionais. Nos próximos anos, nós desejamos dar um salto dos 10 atuais projetos para 40 ou mais projetos que haverão de ter início e esperamos num tempo muito breve. E a pergunta, mais uma vez, é por quê? Por que estabelecer ou enviar uma equipe para um povo minoritário como um povo indígena? E a resposta é óbvia, porque Deus ama os povos. No reino de Deus não há lugar para a xenofobia ou etnocentrismo. O reino de Deus é cristocêntrico, é um reino que engloba todos os povos da terra, do maior ao menor povo. O critério de Deus não é numérico. O critério de Deus é o amor. E a palavra de Deus, ao referir-se à escolha do povo de Israel para ser a luz aos gentios, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da escravidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então o amor prevaleceu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E a palavra de Deus, ao descrever o belo cenário do céu, nos diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o Cordeiro. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então a cidade será para os povos, que serão povos de Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vejam que há um portanto em contraste com um porém. Portanto, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vejam que há um porém no verso 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja Deus por esse tempo. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nos dispomos a ouvi-la, ela sempre produz frutos em nossa vida, porque a palavra de Deus é a palavra que transforma vidas. Continue firme, buscando ao Senhor todos os dias. E se essa palavra te abençoou, compartilha. Alguém pode estar precisando exatamente dessa mensagem. Nos vemos em breve em mais um episódio do Palavra Viva. Deus abençoe você e a sua família. Amém e amém.